Oi, então a gente tá aqui para fazer mais um vídeo com a Celina Rui. Hoje a gente vai falar sobre as províncias, os processos provinciais, né? Então ontem a gente falou sobre o Express Entry, que é o processo federal, né? Então para quem não tem preferência de um lugar específico para morar no Canadá, o processo federal engloba todas as províncias. Hoje a gente vai falar especificamente de algumas províncias, tá? Celina, o que muda entre o processo federal e o processo provincial? Vamos lá, o que acontece existe, claro, o processo da federal, na verdade, onde você pode, no Pool do Express Entry, selecionar quantas você desejar, onde você tem o interesse em ir, tá? Cada província tem a sua própria autonomia, cada província tem a sua própria cota, então cada um também tem as suas próprias regras, ok? Nem todas as províncias têm um programa interligado ao Express Entry. Somente algumas têm e outras não fizeram essa conexão ainda. Não sei se eles vão fazer ou não, é algo a ser divulgado agora em 2017. O que acontece na grande maioria das vezes? É exigido que você tenha uma oferta de trabalho, onde a empresa provou, né, que você é um bom candidato, porque quer manter você dentro da empresa, né, e junto com a província eles vão fazer então um pedido para sua residência permanente. Para quem não está nessa fase ainda de ter uma oferta de trabalho ou de estar trabalhando dentro da província, existem programas onde vocês possam se encaixar separadamente. O que é importante? Vocês estarem no Pool do Express Entry. Para isso acontecer, ter um bom IELTS, ter a proficiência então ou no francês também, ter a escolaridade, né, a questão da idade, onde faça uma somatória de pontos. Estando no Pool do Express Entry, nós podemos então ver quais são as províncias que estão abertas. Há candidatos que não têm ainda uma oferta de trabalho ou não têm experiência de trabalho naquela província, certo? E vai existir também uma lista de ocupações em demanda, certo? Então, por exemplo, Saskatchewan, que é uma província que está abrindo o tempo todo, tem uma lista específica. Quem está nessa lista sempre que eu vejo? Compradores, né, pessoas da área de TI, eles querem técnicos de engenharia, então existe uma lista bem específica. Se você conseguir se qualificar dentro daquela lista e cumprir com os pré-requisitos, você pode ser um bom candidato. Sim. E o que é uma grande vantagem pelas províncias? A exigência de inglês é bem mais baixa do que o processo federal. Então pode ser uma vantagem para algumas pessoas. Isso mesmo. Então você que já fez o IELTS, tirou um CLB 4, 5, vai pela província, né? A gente vai ter que olhar, na verdade, se no final a sua pontuação é suficiente. Mas o fato do mínimo ser abaixo do CLB 7, isso já traz vantagens. Eu tenho clientes dentro do Pool do Express Entry com 289 pontos, onde não existia, na verdade, uma expectativa, né, de se conseguir um convite pelo governo federal, pelos ITAs, né, que é o convite para residência permanente, e a gente conseguiu encaixar eles dentro de província. Olha que maravilha. Ótimo. Por que a província de Manitoba é tão procurada pelos brasileiros? Manitoba é a sensação em relação a províncias, né? A província mais antiga, na verdade, do Canadá em relação a processo é a província de Quebec, ok? Tem um programa bem mais estabelecido. Uma coisa que é interessante, não é mandatório você ter francês para você se enquadrar, mas se você tiver francês, você pode pontuar extra. Eu tenho muitos clientes que têm somente o IELTS, e eles conseguiram se enquadrar no programa de Quebec, ok? Com o IELTS, General Training ou Academic, ok? Então, em relação ao programa de Manitoba, a grande vantagem do programa de Manitoba é qualquer 6 meses de trabalho, seja ele considerado high skill ou low skill, então qualquer NOC, seja 0, ou A, ou B, ou C, ou D, com 6 meses de trabalho, com uma oferta permanente do empregador, você consegue dar entrada nesse processo. Ele é um processo simplificado, sim, tá? Mas ele não é ligado ao Express Entry. Ele é um processo separado. Tá. E quanto tempo a pessoa tem que ficar naquele emprego depois de conseguir? Olha, vamos para Manitoba, que foi por onde a gente começou. Então são 6 meses trabalhando, aí você vai dar entrada num programa da província que leva cerca de 12 a 16 semanas para ser aprovado. Depois disso parte para a parte federal, tá? Então a parte federal está levando cerca de 16 meses. 16 mais 4 mais 6, né? Nós estamos falando praticamente de 2 anos e alguma coisa para você receber sua residência permanente. Enquanto isso, você está vinculado ao empregador e à província.
Tá ótimo. Tá. BC, British Columbia, que é onde fica Vancouver, é minha a província. queridinha. Isso. Também eu adoro BC, amo Vancouver, sou apaixonada por Vancouver. Ela é a queridinha de muita gente. Principalmente pelo clima, né? Exatamente. Em BC, em Vancouver, né, no verão você vê os brasileiros jogando vôlei de praia. Sim, Gente, que é isso? Então, pra BC, qual que é a dica, Celina? Pra quem se apaixonou por Vancouver e fala, eu só quero ir pro Canadá se for pra ir pra Vancouver. Vamos lá, é o programa da província de BC, ok? O BC PMP, ele tem uma parte dele que é interligada ao Express Entry e a outra parte que é pelo processo tradicional, sem ser pelo Express Entry. A grande maioria vai exigir que você tenha já, né, uma oferta de trabalho, que você esteja trabalhando na província, ok? Existe o International Graduate, é onde você se forma através das instituições reconhecidas, no programa de diploma ou de degree. Existe um canal para isso. Você não precisa ter experiência de trabalho na oferta de trabalho que está sendo oferecida a você para se encaixar nesse programa. Você pode começar inicialmente, né, num cargo de low skill, portanto que o empregador apresente um progression. Então, assim, a gente pode apresentar, olha, daqui a 3 meses vai mudar mais tanto, daqui a 6 meses existe um crescimento, e a gente pode mostrar isso dentro do seu processo. Uma coisa bem interessante, não sei se você sabe, existe o International Postgraduate, que é um programa de mestrado oferecido pela província de BC, Ontário e Quebec. Tá? O que vai ser exigido? Que você tenha completado um programa de mestrado ou de doutorado dentro da província. Especificamente em BC, existe uma lista de matérias, de áreas de estudo. Então, existe tecnologia, engenharia, natural resources, existe uma lista bem específica, não é aberto a qualquer área. Tá. A Ontário área é médica aberto? pode ser interessante para quem quiser fazer mestrado, tá? Porque existe uma área especificamente para quem trabalha com health. Olha que legal, gente. Tá. Então, olha aí, a dica. Mestrado, doutorado é um caminho Também. pra residência Para permanente. BCPMP existe também o low skill, muita gente não sabe, tá? Existe uma lista específica também, então para quem trabalha em restaurantes, para quem trabalha com limpeza, para quem trabalha em cozinhas e cafés e hotéis como front desk, por exemplo, tá? Você precisa mandatoriamente trabalhar por 9 meses naquela província, ter essa oferta de trabalho permanente e ter um visto de trabalho suficiente para que o processo todo aconteça ainda com seu visto de trabalho válido. É um outro processo que muita gente não sabe que existe. E a proficiência de inglês também é baixo. É um CLB 5 para você se qualificar. Que ótimo. Tem que ter experiência de trabalho também? Ou não? É só fazer nessa o parte do mestrado, low doutorado? skill, não, tá? É pro doutorado, não que não exige uma oferta de trabalho, é um atalho pra gente fugir do Express Edge. Dependendo da faixa etária, ele é bem interessante. Eu tenho focado alguns clientes nessa área. Pro skill worker de BC, sim, é mandatório que você tenha pelo menos 2 anos de experiência de trabalho dentro da oferta de trabalho, dentro da área da sua oferta. Tá bom. E pra fechar, Celina, você pode falar um pouquinho sobre o processo de Ontário? Sim, o processo de Ontário, ele nesse momento encontra-se fechado, tá? É o que acontece com as províncias. Como cada um Abre tem... e fecha, abre e fecha. Exatamente. Cada um tem a sua cota, então assim, eles mesmos decidem quando vão abrir, o que vão abrir, o que é interessante pra eles ou não, tá? A província de Ontário funciona um pouco diferente. As empresas têm que passar pelo pre-screening deles primeiro, para depois os empregados então entrarem com a parte do processo deles. Existem umas regras, como a empresa tem que ter tido um income de pelo menos $1 milhão, então algumas coisas bem específicas. A empresa, gente, não a é empresa, vocês, não é tá? vocês, não é vocês, tá? É interessante também, província de Ontário, que aconteceu, né, nesse ano. Eles estavam enviando convites a candidatos acima de 400 pontos no pool do Express Entry. Então eu tive uma boa, assim, uma grande parte dos meus clientes que conseguiam se enquadrar nesse programa. Inclusive, a minha assistente que está em Toronto hoje, eles viviam em Vancouver, né? E eles estavam no pool do Express Entry, eles conseguiram conseguiram uma pontuação acima de 400 pontos, se enquadraram no programa e ela foi transferida para Ontário. Olha, que legal. Sim.
Tá? Você comentou que existe também um programa em Ontário Sim. de post-graduation. Exatamente, né? é o International Postgraduate de Ontário. Ele é um pouco simplificado, tá? Ele não tem uma área específica de estudos. Então você pode estudar em qualquer área que você quiser. Que maravilha. Então, assim, pra quem é advogado é bastante interessante, porque muita gente quer fazer o LLM, Sim. né? Então, assim, pra algumas áreas ele pode ser mais interessante. Então aí no caso a pessoa faz o mestrado. Sim. Ou o doutorado. Exatamente. E aí quando terminar já dá entrada no processo. Exatamente. Quando terminar, tem que verificar se o programa está aberto ou não, tá? Se estiver aberto, sim, você dá entrar no processo, você vai apresentar o seu diploma, você vai apresentar o seu transcript, você vai apresentar uma carta de intenção também, que a sua intenção é de ficar naquela província. Você não precisa provar que você tem uma oferta de trabalho e nem experiência de trabalho. Então, né, é um atalho para residência permanente, certamente. Olha que legal, gente. Então tá bom, muito obrigada, Celina. Imagina. Bom, é isso aí, pessoal. Então não esqueçam de entrar no grupo da Celina Rui no Facebook, tá? SOS Vistos e Imigração para o Canadá. Tira lá todas as suas dúvidas, tá bom? E também agenda uma consulta com ela para você fazer o levantamento do seu perfil e ver quais são as suas chances de realmente imigrar para o Canadá. Celina, como é que faz para marcar uma consulta com você? É online, então é só você ter o acesso ao nosso site, que é o www.imi-canadá.com. Ali você vai ter acesso à minha agenda, então você vai poder agendar o horário de 40 minutos, que seria inicial de 40 minutos, com direito a suporte por e-mail e depois uma reconsulta no período de 9 meses, tá? Por que a gente faz dessa forma? Porque a consulta inicial serve para traçar um plano. Muitas vezes a pessoa chega sem saber por onde começar, se eu me enquadro, não me enquadro, o que eu faço na minha vida, entende? Então, assim, inicialmente vai traçar um plano, eu vou dar o tempo de você realmente colocar esse plano em ação, então dentro de 9 meses você volta para tirar o restante das dúvidas. Enquanto isso, tem acesso ao e-mail onde vocês vão poder tirar dúvidas. Pessoas que já têm mais uma noção do que querem, mas na verdade querem uma confirmação e de repente não fazer um investimento numa consulta completa nossa, que custa $180, eles podem agendar a consulta de 20 minutos, que é a consulta express, custa $100. É só ser bem organizado, de repente deixar todas as suas perguntas anotadas, porque em 20 minutos a gente consegue fazer muita coisa. É só estar organizado para isso. Tá legal. E não esqueçam de fazer o IELTS, tá? Se puder fazer antes da consulta, melhor ainda, porque você já chega na consulta dizendo qual foi sua pontuação. Vai facilitar a vida da Celina na hora de ela calcular quantos pontos você tem. Até para saber quanto mais você vai precisar, de repente, se você precisar de mais. Ou na consulta anterior a gente já faz uma simulação do mínimo que você vai ter que chegar. Aí a Caixa trabalha em cima do seu mínimo, pelo menos, para que a gente possa entrar no Express E no Entry. meu site, gente, muita gente não sabe, mas tem também um simulado do IELTS. Você pode fazer para ver qual seria a sua nota se você fizesse o exame hoje sem nenhuma preparação. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo, tchau.